Esporte Terê. Esporte Terê FM. Olha ele aí. Felipe Abreu tá na área. Ô, menino Líndio. Fala, Zequinha. Boa tarde pra você. Boa tarde, meu irmão. Beleza? Beleza, Tranquilo? você? Tudo bem? Tudo Bem, bem? graças a Deus, cara. Isso Comecei que importa. falando mentira, mas assim, é tipo de mentira que é bom, encoraja a pessoa. Chamei de bonito, cara. É bom, É verdade. às vezes, você, né, elogiar assim. Sim, faz bem, né, É uma cara? mentirinha que A gente mente vale. pra ajudar os amigos, só. Olha só. Diga. O Vasco acertou a renovação de um garoto que tá, cara, jogando bem. Parece uma promessa aí, tomara, Sim, né, sim, cara? é uma promessa. É o Wallace Falcão, que teve aí contrato Sim. renovado. E aí, eu sei que valorizar a garotada, né? Sim, o contrato dele vai... O novo contrato dele, né, vai até o fim de 2027, né? O famoso dezembro de 2027, né? O Falcão tem 20 anos, ele fez até um gol aí no Carioca desse ano, né? Pois é. Jogo Pelo no Vasco, Cariocão. sim. Ele é um dos líderes, né, do time sub-20 do Vasco e, né, com isso fez o Vasco olhar vê-lo com outros olhos, né, e renovar o contrato dele. É óbvio que o Vasco teve que ir ao mercado, né, esse ano aí pra contratar zagueiros, né, trouxe o Robert Renan, Cuesta, entre outros, mas tá olhando pra base também, tá como é que se fala? Valorizando os garotos da base. Tem que fazer E isso. muito em breve a gente deve ver o Falcão aí jogando, né? Ou pelo menos integrando o grupo de cima do Vasco, né? Isso aí, o Falcão Sim. voando daqui a Sim, pouquinho no sim, time sim, profissional. Olha só, o Flamengo tem boas notícias. Assim, tem muitos uma boa desfalques, notícia. mas Sim. assim, o Pedro tá se recuperando bem, né? Já então. tá com grupo, assim, ainda sem contato, mas... Sim, o que acontece? O Pedro avançou e muito, né? É. Acho que mais uma vez surpreendeu, né? Verdade. Como na lesão passada ele A surpreendeu aí. evolução dele foi muito boa, Sim, né? e o Pedro já começou a treinar junto com o elenco, tá fazendo aquela parte mais técnica, né, sem contato, né, ainda não pode contato, ele mudou a imobilização. Essa imobilização que ele tá usando nos treinos ainda não é permitida pela CBF, então ele Pois não é. pode jogar. Uhum. Ela ainda tem, como se fala, tem parte rígida, né, que é a Exato. parte que mascaria, caso tivesse algum contato. É perigoso, né? Sim, mas sim, assim, sim. mas já facilitou a mobilidade, então Não, sem ele tá aí dúvidas. Porque já de volta aos treinos, né? Sim. Mesmo sem estar aí com todo mundo ainda, né? Não pode ter contato, mas pô, não pode o treino de bola, não pode, de exato. bola que eu digo de o rachão, Aquele digamos assim, contato, né? exato. O coletivo ainda não pode porque se cair ainda não tá completamente consolidada a fratura, mas já evoluiu muito, né? Ele Não, tava pois é, antes, rapaz, muita sim, coisa, ele né? tava antes com uma imobilização acima do cotovelo, por isso que ele não podia fazer muitos movimentos também, para não correr o risco de rodar o braço e tal, e a mobilidade ficava diferente, né? Ele continuou treinando bicicleta, pernas, né? Bicicleta para tentar manter a forma física. Mas o Pedro, acho que não tem dúvidas de que ele vai estar na final da Libertadores, só se ele tiver uma nova lesão nesse período. Tomara Ou que se não, né? retroagir de alguma forma essa fratura dele, A mas... torcida tá aí. Sim. Na torcida por Com ele, né? certeza. A gente chegou a comentar aqui, né, que o Flamengo mandou fazer duas novas imobilizações para o braço dele, que estariam de acordo com que a arbitragem, né, a CBF, a Conmebol aceitariam. Uma é pro caso da outra não ser aceita, né? Vamos ver como vai chegar o Pedro aí para esses jogos. Inclusive, existe uma expectativa para que ele seja relacionado para o jogo já com o Fluminense. Porque acredita que... Tem gente dentro do clube que acredita que na próxima semana ele já começa a fazer trabalhos de contato, digamos assim, né? Com contato, né? Se isso acontecer, realmente vai ser uma surpreender todo surpresa, mundo. sim, sem já dúvidas. na próxima quarta, dia 19, né? Sim. Se o Pedro já jogar, realmente o trabalho bem feito. Vamos assim, ver. Eu muito acredito por que conta não vai dele entrar também. em campo. Eu acredito, também mas acho pode não. ser que seja relacionado. Pode ser, isso é Sim. importante, né? Já dá um Se ele novo entrar um ânimo, né, cara? pouquinho, né? Já dá um novo ânimo aí pro jogador também, Se né? ele entrar um pouquinho, já vai ser bom. Realmente Sim. mostra aí que ele vai estar pronto hoje pra final da Libertadores, dia 29, Sim, contra sem o dúvidas. Palmeiras. Sim. Agora, no Botafogo, o David Ancelotti vai ter praticamente todo o elenco à disposição. É a primeira data FIFA que ele tem todo mundo aí, né? Sim, Zé. Que bom, né? Todos os titulares estão aptos, estão com ele, né? O Savarino, que havia sido convocado, foi desconvocado, né? O Botafogo entrou em contato lá com a Venezuela. Né? Isso. E entrou em contato com a Fala, Venezuela. poxa, libera o garoto aí. Mano, pra vocês quê? não vão disputar nada, é Pra só quê? pra ajudar alguma outra seleção aí. Libera o homem aí. Se Então... já fizeram vergonha nas eliminatórias, você vergonha, né? Nos amistosos, poupa é o ele. de menos, poupa o Savarino aí, libera o cara. Então, de fato, o Savarino tá junto com o elenco. O Botafogo hoje tem todos os titulares
nos treinamentos. Então, a primeira vez que o David Ancelotti vai treinar todos os titulares num período maior do que 3 dias, meu amigo. Aí sim. Não parece muito, não. Ancelotinho fica feliz. Sim, não parece muito, não, mas é muita coisa. Muita coisa. Não, sem dúvida. Sim, Ele precisa disso, né? Precisa ajeitar as coisas. O Botafogo até tá evoluindo e tudo, mas assim, ainda você não para e olha assim, puxa, rapaz, é um time mesmo, sistema tático certinho, a gente conhece o time. É porque acontece. É complicado, né? Se baseia, se você for puxar o Botafogo do ano passado, era um time muito regular, né, cara? Era um time muita coisa. de muita capacidade. Esse ano o Botafogo é completamente irregular. Joga um jogo muito bom, igual foi o jogo contra o Vasco, aí joga o seguinte mais ou menos, aí joga o outro muito ruim. E vai nessa, entendeu? E o Botafogo vem dessa forma. Tudo bem, conviveu com muitas lesões esse ano. O Ancelotti também mexeu nisso. Sim. O Ancelotti chegou depois, o David Ancelotti. Sim. Então... O Botafogo se representou hoje, né? Voltou hoje das férias, das mini-férias, né? Deu um período longo aí de descanso aí pros jogadores. E lembrando, a gente comentou aqui também, que o David, junto com a preparação física do Botafogo, vai reajustar os treinamentos, porque estava achando a intensidade acima do necessário. Sim. Óbvio que o treino tem intensidade. Mas se passar um pouco do limite, você pode gerar uma fratura, uma lesão. E isso não é muito legal, né, cara? O Botafogo precisa que os jogadores joguem a temporada inteira, né? Tem uma fratura mesmo, eu não sei. Pode acontecer, muito. Óbvio que pode acontecer. O cara joga demais, tem aquele contato, aquela coisa... Não, digo assim, treino é muito mais difícil. Sim. Mas não sei, né? Ainda... Vê lesão, às vezes, boba, entre aspas, né, cara? Em treino. Sim. Ainda falando sobre o Botafogo, Zeca, e lesão, a gente tem surpresa aí, cara. O Botafogo tá trabalhando aí, ainda não por agora, mas se esperava que esses jogadores só voltassem no próximo ano. O Botafogo tá trabalhando para ter o Barreiro, o Jordan Barreiro e o Montoro ainda essa temporada. Legal. Então, assim, que bom, notícia boa. Sim, a gente esperava que eles voltassem mais não, né? Só na próxima temporada. Mas eles estão bem avançados aí na recuperação e podem sim voltar ainda no fim dessa temporada. Ainda mais pro fim, né? Quem sabe daqui a uns 2, 3 jogos. Mas já ajuda, né? O Montoro principalmente. O Barreira quase não jogou no time do Botafogo, mas foi destaque lá do Mundial Sub-20 da seleção colombiana. E talvez não para esse ano, mas pro ano que vem possa ajudar em muito o Botafogo. Exato, né? E o Montoro, nem que seja com dinheiro. Né? De uma forma ou outra. E o Montoro ia arrebentando, né? Uma pena, ele se machucou no Mundial lá. A vida é feita de escolhas, né, Botafogo? Fazer o quê, né? O quê? Mas, enfim. Agora é isso, tá de volta daqui a pouquinho. Tá se recuperando, daqui a pouquinho tá aí com força total. Sim. Bom, e olha só, a torcida do Fluminense começou a falar... Será? Neymar, será que Neymar vai estar no Fluminense? Começou aquela especulação, mas o presidente Mário Bittencourt falou que... Não. Ele deu uma... Não. Pelo menos por enquanto. Pelo menos deu uma despistada, né? O que acontece? O Mário Bittencourt foi às redes sociais falar que o Fluminense não fez nenhum tipo de contato com o Neymar, com o staff do Neymar, né? Porque esse assunto ganhou força aí nas redes sociais e tudo mais, por meio da torcida do Fluminense. Diziam que dependeria de uma queda também do Santos, né, e tudo mais. Mas o porquê disso? O Filé, que é o Newton Petroni, que é o coordenador da fisioterapia do Fluminense, ele foi num podcast, no Setor Sul Podcast, e falou sobre uma possível vinda do Neymar, elogiou, e papapá, ppp, isso aí, gerou burburinho aí no meio da torcida. Falou isso, ele falou o seguinte, que o Neymar é um gênio, é o último gênio do futebol brasileiro, é inegável. O último gênio que o futebol brasileiro produziu, né, no caso. Ele falou que o Neymar precisa querer, né, óbvio, precisa aceitar também a proposta do Fluminense, precisa querer, tem que ver o que o Neymar quer. Primeiro é o que o Neymar quer, né? Se ele quer jogar, se ele quer, né, buscar jogar alto nível de novo. Mas é aquele tal negócio, né? O Mário Bittencourt falou que não, pode ser que tenha rolado por baixo dos panos. Uma outra coisa que deu uma acendida na torcida, o Thiago Silva fez uma publicação em apoio ao Neymar, e isso fez os torcedores darem uma animada também. Faz né? Isso, aquele não tem abraço, jeito, cara. Né? É sempre assim, isso aí não tem jeito. Se o Cristiano Ronaldo falar do Botafogo, não, porque o Botafogo, aí amanhã tá todo mundo falando que o Cristiano Ronaldo é do Botafogo. Que eu gosto muito. Exatamente. Acabou, eu gosto, né? Eu gosto do escudo do Botafogo. Aí o cara vai jogar no Botafogo. Vai jogar no Botafogo, vai. Faltam pouquíssimos gols aí pra ele chegar no gol 1000, né? Imagina, ia ser maneiro fazer o gol 1000 aqui no Brasil por qualquer time. Imagina, né? Ia ser maneiro, cara. Mas por enquanto não, ele falou que por enquanto nada de Brasil. Acho que ele podia ser o coach do Neymar, cara. Podia mesmo. Porque assim, o Cristiano Ronaldo também era difícil.
Eu lembro de ele tinha de um muito... vídeo que ele pegou o microfone de um repórter e jogou no lago. Ah, não, Ficou muito chateado, ego, muito coisa e tal. ego. E muito. ele mudou, entendeu que não podia ser Sim. assim, tu vê o que o cara é. Sim. Agora, voltando a falar desse assunto, realmente, como você falou, pode ter, com certeza, ter rolado essa conversa. Só que ele tá jogando no Santos ainda, então não é legal Sim. falar esse tipo de coisa. Fica chato e É, a temporada tá rodando ainda, né? Pois é, e Então, o Pelé só comentou, elogiou, coisa e tal. Sim. Mas assim, todo mundo A já torcida, pensou. sim, a torcida costuma... Já, né, fazer É. aquela coisa toda. E aí o presidente Manutecu precisou desmentir, porque realmente não ia ficar legal, né? Sim, Falar sim. sobre isso agora. Falando em extracampo, ô Felipe, o julgamento do recurso de Bruno Henrique, né? Pelo Pleno esqueci Superior de Tribunal de comentar. Justiça Esportiva, né? Sim, sim. Teve início aí na segunda, foi na segunda-feira, né? Aí, enfim, Sim. pediram pra adiar, coisa e tal, vai ser tomado hoje às 3 da tarde. Será que sai o resultado hoje ou Será? será que adia de novo? Porque... O relator do caso sugeriu a absolvição do atacante do Flamengo. E aí um dos auditores pediu vista do processo, por isso a que sessão foi foi adiado. interrompida Sim, e sim. aí volta hoje, Sim. às 3 da tarde. Que novela, hein, cara? Que novela. É, uma baita Que novela. coisa, hein? Sim, sim, Será sim. que ele vai ser absolvido ou não? Será que a gente vai descobrir Eu acho que isso vai, hoje? cara. Acho que ele vai pagar uma multinha e vai continuar É. jogando aí. Lembrando que por conta daquela coisa, né? Suspeita de Lá tomar em do cartão 2023... amarelo pra beneficiar Como apostadores, demora, né, irmão, cara? aquela coisa toda. Eu acho que a justiça, tudo bem, a justiça em geral deveria ser mais rápida, mas a desportiva tinha que ser, tipo, relâmpago, mano. Ah, aconteceu hoje, tem que julgar amanhã, mano. Não, pois Porque é. senão na rodada seguinte o cara joga, aí espera, vamos supor, a punição de 2 jogos, igual o Alan do Palmeiras levou. Aí ele joga na rodada seguinte, aí fica esperando ser julgado se vai ou não levar 2 jogos de gancho. Aí demora às vezes 2, 3 semanas pra ele pagar o segundo jogo porque demorou o julgamento a sair. Tem que ser mais rápido, cara. Não, tem que ser, Demora lógico que muito. assim. Eu falei do Alan, mas foi só um exemplo. O Alan foi até rápido, o julgamento dele foi até um pouco mais rápido. Mas do Bruno Henrique, pô, lá em 2023, agora que eles estão, entendeu? Não, Pô, realmente. Eu demora acho que assim, não pode ser nada precipitado também. Não, Pra concordo. ninguém ser acusado de Não, tem que ser de forma apurado tudo, errada tem que e ser tudo também apurado, exatamente. Não ser São inocentado casos- também Sim. sem ter toda a Sim. base certa, São- coisa e tal. Sim. Mas, pô, realmente tá. São tá casos demorando demais. completamente diferentes também, óbvio. Um ele tá julgando uma interferência aí com questão de suposta aposta e tudo interferência, mais. E o Alan foi um lance de jogo, aí, completamente diferente, são completamente diferentes. Mas concorda comigo que deveria ser mais rápido não. nessa questão de apurar, de apuração e tudo mais. E recurso, que, pô, já era pra ter sido julgado, se não me engano, mais pro meio do ano, cara. De adiamentos e adiamentos aí, cara. Brincadeira. Vai ou não vai, né? Poxa, Sim, sim. realmente, assim, tá demorando demais esse caso aí do Bruno Henrique. Vamos ver se hoje realmente sai o veredito. E olha Sim. só, falando de seleção brasileira, Sim. CBF trabalha aí pra ter um amistoso no ano que vem. Um amistoso aí com uma seleção forte, cara. A Noruega, né? Que tá bem nas eliminatórias. A Noruega do Haalandinho, né, cara? O É. Erling Haaland, centroavante aí do Manchester É City. o cara. Ele é só o artilheiro das eliminatórias europeias com 12 gols em 6 jogos, amigo. Dá pra você? Impressionante. Sim. Esse amistoso seria... o Brasil pensa, né, em fazer lá na sede, em uma das sedes da Copa do Mundo, né? Canadá, Estados Unidos ou México. Né? Esse também depende de muitas coisas, né? Porque depende de uma classificação da Noruega. Noruega Porque tá seria com mais um próximo. pezinho na Tá Copa, praticamente né? classificada, mas o que acontece? Depende do grupo que a Noruega vai sair, porque esse amistoso seria mais próximo da Copa do Isso Mundo. tudo, isso. E o que acontece? Vai ser esse jogo, se acontecer, vai ser no exterior. Não vai ser aqui no Brasil. O Brasil também, como você disse, eles querem marcar 2 amistosos, um seria aqui no Brasil. Esse no Brasil seria no Maracanã, pelo menos é o lugar que está bem cotado aí para receber esse jogo. Não tem adversário, não tem data, não tem nada ainda, mas querem fazer no Maracanã contra uma seleção que não vai para a Copa do Mundo, né? Esperar, mas é Fazer legal. uma eu acho que festa, assim, né? sim, Vai eu ser acho que aquele assim, jogo só pra pra torcida, pro time sentir a torcida, é bom não marcar com ninguém muito forte não, Então. senão você vai pra Copa porque é o jogo de despedida antes da teoria no Brasil, né, o último jogo da seleção brasileira aqui no Brasil antes da Copa do Mundo. Exato. Muito Porque provavelmente. realmente, assim, não é porque a seleção não foi pra Copa que ela é Sim. muito fraca. Ué, Depende, realmente. a gente né? teve anos aí da Itália fora da Copa. Tu imagina, aí traz a Itália pra fazer um amistoso aqui, a Itália dá uma porrada no Brasil. Exato. E falando nisso, olha só, eu ia falar justamente sobre isso. A Itália é o Tá no segundo grupo da colocado da Noruega. Noruega. A Noruega tem 18 pontos.
só que tem saldo de 29, cara. Então, assim, a Itália pode ir pra repescagem. Tá em segundo com 15 pontos. Sim. Tem que ganhar, torcer pra Noruega perder. É complicado, cara. Noruega pega Estônia hoje. Pode ser resolvido hoje aí a classificação da Tudo bem que a Noruega. Itália pega também Mas a assim, Moldávia, né? já, Molezinha. sim, já mudou muito aí, pelo menos, né, a cabeça, meu modo de ver, a cabeça aí da CBF em questão de, pode ser também dedo do Ancelotti, em questão de marcação de amistosos, né, cara? A gente costuma ver o Brasil jogando contra só as sul-americanas, ou então não menores, dá, né? Tem que ser seleção forte. Pro ano que vem, principalmente, né? Tudo bem que esse ano a gente teve Espanha e Inglaterra, né? A gente não dá pra negar que já melhorou e muito, né? Mas, assim, pro ano que vem já tem França, certo? Aí você imagina a possibilidade de Noruega. Bem, né? Quem sabe, aí, vou botar um exemplo, a Itália, que pode ser que vá pra repescagem, fique fora da Copa. Seleções europeias, todas são, a grande maioria é bem qualificada. Eu acho que poderia procurar aí, de repente, uma seleção europeia pra jogar esse jogo aqui no Maracanã. Seria muito legal, cara. Não, seria, sem dúvida, né? Imagina, sei lá, uma Holanda. Não vai ficar fora da Copa a Holanda, né? Não, Será? Tomara que Sei não, como é que né? tá, não, mas... Olha só, e na última rodada, tô vendo aqui, a Itália pega a Noruega. Realmente, assim, eu acho que vai pra repescagem mesmo, a Itália. Aí tomara que vá pra Copa, porque a Itália tá há muitos anos aí sem jogar a Copa do Mundo. Aí não rola, né? Sim. Não dá. Felipe, então aquele abraço, cara. Até amanhã. Valeu, Zequinha. Valeu, Um abraço. Tamo junto. abraço. Esporte Terê. Esporte Terê FM.